25 e 27. Washington, bem-vindo, viu? Lucas, capítulo 14, versículos 25 e 27, diz assim: Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ó Deus, estamos prestes a celebrar a ceia do Senhor, em memória daquilo que fizeste por nós, pagando um preço altíssimo para nos dar a salvação. Desafia-nos nesta noite a entendermos o que é carregar a cruz. Em nome de Jesus. Amém. Carregar a própria cruz costuma ser uma expressão da vida cotidiana, não é? Muitos usam essa expressão para dizer que estão passando por provações ou dificuldades dolorosas, como se estivessem suportando-as por obrigação. Comum a gente ouvir as pessoas dizerem assim: é a minha cruz, se referindo a uma luta, a uma dificuldade. A pessoa normalmente diz de algo difícil, talvez de um relacionamento difícil que está tendo, não é? Se é a minha cruz, o que eu posso fazer? Não é? Mas como nós sabemos, a expressão carregar a cruz vem do Evangelho. E vem dessa exortação do Senhor Jesus que acabamos de ler. A primeira coisa relevante que somos informados nesse texto é que uma multidão seguia o Senhor Jesus. Essa multidão estava querendo ver os seus poderosos feitos. O texto começa dizendo: grandes multidões o acompanhavam. Reconhecidamente, Jesus é o profeta da Galileia. É aquele que realiza milagres, que cura os enfermos e que ensina com muita autoridade. É claro que a maioria absoluta ali estava seguindo o Senhor Jesus por causa dos milagres que ele realizava. Por isso o Senhor Jesus não se iludia muito com multidões. Naquele momento, embora o foco de Jesus fosse os seus discípulos, Jesus vira-se para aquela multidão e surpreende a todos. Jesus, ao invés de operar milagres e prodígios, ele vai dizer algo que pega a todos de surpresa. Ele vai dizer: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Carregar minha cruz? Como assim? Como assim? Que exigência horrorosa, que preço terrível a pagar para seguir esse homem. Certamente foi isso que disseram muitos dos que estavam ali, infelizmente. A questão é que aquelas pessoas que estavam, aquela multidão ali, que estavam testemunhando o que o Senhor Jesus estava falando, também testemunharam, muitas vezes, o sofrimento terrível, agonizante de homens que morreram crucificados por Roma. Todos que estavam ali, pelo menos a maior parte, viram homens gritando de dor, pendurados numa cruz,
e querendo que a morte chegasse logo. E agora Jesus vem com essa conversa: como é que pode? Para eu seguir a ti, eu preciso também ir para uma cruz? A cruz não é o castigo que os romanos reservavam para os piores criminosos, para os escravos, para os traidores, para os ladrões, para os assassinos? O maldito madeiro não estava reservado somente para esses? Então, naquele dia, muitos se afastaram de Jesus. Interessante, irmãos, que nos dias de hoje não é muito diferente, não. Muitos se aproximam do Senhor Jesus, querendo um milagre da parte dele, mas muitos se afastam quando ouvem a mensagem da cruz. Mas a pergunta que surge é: o que será que o Senhor Jesus quis dizer com tomar a sua cruz? Melhor ainda, como é que tomamos essa cruz? Fato é, queridos, que isso não tem nada a ver com pendurar, não é? Um crucifixo no pescoço. Sabiam que é daí que veio essa prática? É daí que veio essa prática. Muita gente no mundo pendura um crucifixo, uma cruz no pescoço, pensando na intenção de, agindo assim, estar carregando a cruz do Senhor Jesus, funcionando quase como que um amuleto, não é? Mas fato é também, queridos, que esta é uma pergunta muitíssimo importante, porque a maneira como carregamos nossa cruz diz muito sobre como estamos em nossa caminhada com o Senhor Jesus. Nessa noite em que estaremos celebrando, daqui a pouquinho, a ceia do Senhor, eu quero falar sobre 3 homens. 3 homens que tiveram uma relação direta com a cruz. Eu quero falar sobre um homem que não carregou a sua cruz. Eu quero falar sobre um homem que carregou a sua cruz e não foi o Senhor Jesus. E quero falar de um homem que foi crucificado com Cristo, e não foi Cristo. E eu quero fazer algumas aplicações para a nossa vida de consagração a Deus. Primeiramente, vamos falar do homem que não carregou a sua cruz. O Evangelho de Mateus, no capítulo 27, versos 15 em diante, diz assim, do 15 ao 17, diz assim: ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Versículo 21 diz assim: de novo, perguntou-lhes o governador: qual dos 2 quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Versículo 25 e 26. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Queridos, uma cruz havia sido erguida especialmente para Barrabás e outras 2 pessoas para serem crucificadas. Outros 2 ladrões, outros 2 assassinos, 2 companheiros, 2 colegas de Barrabás iriam ser crucificados naquele dia. Nada nem ninguém parecia capaz de salvar Barrabás do castigo cruel da crucificação. Nada. Ele era um criminoso.
era um ladrão, um assassino. Por isso aquela cruz foi designada para ele. Os romanos o prenderam, julgaram e o condenaram. Sua condenação, então, de acordo com as leis romanas, eram absolutamente justas. Era justo crucificar Barrabás. Aquela decisão era final e parecia que nada poderia livrar Barrabás daquela condenação. Interessante, irmãos, que embora sintamos até um certo asco por Barrabás, né? A gente fala em Barrabás assim, a gente vê Barrabás como nosso inimigo, como alguém que a gente não quer saber de Barrabás. Mas, por incrível que pareça, não é? A gente vai ver que a gente tem muitas similaridades com Barrabás. Muitos. Aliás, eu posso dizer que todos nós aqui somos como Barrabás. Não é? E o impossível acontece. Inacreditavelmente, algo acontece que nem mesmo Barrabás poderia imaginar nos seus melhores sonhos. Poucas horas antes da sua execução, marcada para a Páscoa, um homem é preso. E esse homem é Jesus, o profeta da Galileia. Os líderes judeus, com ciúmes da popularidade do Senhor Jesus, o enviam a Pilatos, o governador romano da Judéia, para resolver seu caso definitivamente, isto é, para pronunciar a sua condenação, a sua execução na cruz. Pilatos, convencido da inocência de Jesus, tenta escapar das suas pressões e propõe, de acordo com o costume local, havia esse costume, não é? Propõe libertar um prisioneiro. Aquele que a multidão escolhesse. Então, Pilatos fez uso desse recurso, porque ele não via nenhum crime em Jesus. E ele então, Pilatos, deve ter pensado, agora que esse Jesus vai se livrar, não é? Para obter a libertação de Jesus, então, eu imagino, na mente de Pilatos, ele apresenta Barrabás, o assassino, e pergunta à multidão: quem desses dois vocês querem que eu solte? Inflamada pelos líderes religiosos, pelos fariseus, pelos escribas, pela liderança eclesiástica, e aqui a gente precisa se lembrar de que não foram os romanos que mataram o Senhor Jesus, foram os próprios judeus, foi a liderança religiosa da época, e, para surpresa de Pilatos, a multidão pede a libertação de Barrabás e a crucificação de Jesus. Assim, o inocente Jesus Cristo é condenado no lugar do culpado Barrabás. E aí? Somos ou não somos parecidos com Barrabás? A história de Barrabás não parece a sua história? A minha história? Quem estava condenado? Quem estava condenado? Nós estávamos condenados. Sobre nós pesava um peso de condenação. Nascemos em pecado. Jesus, então, deveria morrer na cruz preparada para aquele ladrão e assassino. O Senhor Jesus toma o lugar de Barrabás na cruz e esse é libertado. Naquele momento ali, o Senhor Jesus não estava tomando somente o lugar de Barrabás na cruz, não. Jesus estava tomando o meu lugar, o seu lugar, e o de cada um dos que haverão de depositar a confiança nele. Não importa
não importa quem fomos, não importa o que fizemos, não importa o nosso passado, a nossa condição, nem o nosso presente. À semelhança de Barrabás, todos os homens são pecadores e dignos do juízo e da condenação de Deus. Um castigo eterno estava reservado para nós, e a cruz que estava preparada anunciava isso. Maldito madeiro para o assassino, para o ladrão, para o condenado. Contudo, o desejo de Deus não é destruir os homens, mas salvá-los. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Palavras de salvação do Senhor Jesus. Ele permitiu que o castigo de que somos dignos caísse sobre ele. Portanto, morreu por nós. Morreu na cruz em nosso lugar. Foi na cruz que Jesus foi crucificado. Foi na cruz que estava reservada para você. Foi na cruz que estava reservada para mim que o Senhor Jesus foi crucificado. Eu quero fazer uma pergunta importante para você agora. Você acredita que Jesus carregou a cruz que era sua e foi julgado pelos pecados que eram seus para que Deus te concedesse o seu perdão? Você acredita assim? Você acredita nisso? Você acredita que assim como Barrabás foi libertado no dia em que morreria, você está livre do julgamento divino? Pela fé nele como Senhor e Salvador? Ainda um pensamento sobre Barrabás, que às vezes eu fico assim pensando nele. A Bíblia não relata o que Barrabás fez com a liberdade que ele recebeu. Literalmente, ele recebeu ali naquele dia. De fato, nós não sabemos. Mas surge outra pergunta: o que estamos fazendo com a liberdade que Cristo conquistou na cruz por nós? O que nós estamos fazendo com isso? Como é que nós estamos lidando com o que o Senhor Jesus obteve na cruz do Calvário por nós? Barrabás, pensar sobre Barrabás nos ajuda muito nesse sentido. Por isso que eu gosto sempre de ler a Bíblia, eu gosto de pensar sobre aquela situação. Barrabás saiu ali da prisão. O que você acha que Barrabás foi fazer? O que você faria se você estivesse no lugar de Barrabás, naquele momento? Faz sentido para você, Barrabás, roubar de novo? Faz sentido para você pensar em Barrabás cometendo os crimes que o levaram àquela situação? Faz sentido? Acenem para mim, faz sentido para você? Sim ou não? Eu estou fazendo uma pergunta. Faz sentido? Abanem a cabeça aí para mim. Sim ou não? Faz sentido Barrabás, depois daquela liberdade conquistada ali, ele voltar para o crime? Faz sentido ou não? Não faz. Não faz sentido. Assim como não faz sentido nós praticarmos as coisas pelas quais fomos condenados por ela. O que estamos fazendo com a liberdade que Cristo conquistou na cruz por nós? Essa é uma pergunta que precisamos nos fazer todos os dias. Em segundo lugar, eu quero falar de um homem que carregou a sua cruz. E não foi o Senhor Jesus.
No mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 27, do 27 ao 32, a gente lê assim: logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, falando aqui, não é, do Senhor Jesus, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Ao saírem, encontraram um homem cireneu, chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Nesse mesmo capítulo onde tiramos a história de Barrabás, a gente é informado de que no mesmo episódio houve um homem que literalmente carregou a cruz do Senhor Jesus. Seu nome é Simão. Simão, natural de Cirene, uma cidade, uma província, um vilarejo que ficava no norte da África. Nesse dia da Páscoa em Jerusalém, ele está voltando do seu trabalho no campo. Certamente ele está cansado depois de tanta labuta, mas ali no caminho que ele sempre passava, ele vê uma multidão, ele vê um barulho, ele vê que o caminho está bloqueado, ele vê as pessoas se espremendo nas ruas e, pelo movimento, ele já era acostumado com isso também, pelo movimento, tudo indica que os romanos vão executar mais alguém. Simão se aproxima, vê um homem usando uma coroa de espinhos na cabeça. Ele chega mais perto e vê aquele homem sendo extremamente judiado. Ele vê o Senhor Jesus levando muitas chicotadas ao ponto de cair desmaiado aos seus pés. Era o Senhor Jesus. E sabe o que Jesus estava fazendo, prezados? Jesus estava carregando a minha e a sua cruz. E a de Barrabás. O maldito madeiro é tão pesado que levou o Senhor Jesus à exaustão. No momento em que ele desmaia de dor, um soldado romano ordena a Simão, o cireneu, a carregar a cruz do Senhor Jesus. Os dois então sobem a rua e saem da cidade em direção ao monte chamado Gólgota, Caveira. Quando chega ali, Simão então se recua. Deixa o Senhor Jesus nas mãos daqueles que o crucificariam. Quem é condenado e deve ser crucificado é o Senhor Jesus. Não Simão, o cireneu. Simão não avança mais. Ele sabe, dali para frente não é com ele, dali para frente não dá mais para ele. Ele foi bem. Ele caminhou ao lado do Senhor Jesus. Ele carregou um pouco a cruz do Senhor Jesus. Simão, o cireneu, simboliza a vida de muitos crentes que entendem o que é carregar a cruz do Senhor Jesus e seguir. Tem muitos que aceitam o chamado divino. Tem muitos que não se recusam a carregar a cruz, a sua cruz, ao lado do Senhor Jesus. Tem muitos que sacrificam seus projetos, seu descanso, gastam muita energia nesse propósito. Tem muitos que estão ali para suportar uma parte do sofrimento do Senhor Jesus. Mas voltando a falar de Simão, durante a crucificação do Senhor Jesus,
devemos falar que nenhum outro homem esteve tão próximo, em contato tão de perto com os sofrimentos do Senhor Jesus. Nenhum. Pode imaginar o que Simão viu e sentiu? Eu também gosto de pensar sobre isso. Simão, ele percebeu a respiração ofegante do Senhor Jesus. Os gemidos que o Senhor Jesus deu em cada chicotada que ele levava. Ai! Simão viu, mas ainda não era sobre isso que o Senhor Jesus estava falando, sobre cada um carregar a sua cruz e segui-lo. E para falar sobre o que o Senhor Jesus queria dizer, sobre quando disse: qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo, eu então preciso falar sobre o terceiro homem. O homem que foi crucificado com Cristo. Houve um que não carregou a sua cruz. Houve um que carregou, mas houve um que foi crucificado com Cristo. E eu estou falando de um homem chamado Paulo, que disse assim, na sua carta aos Gálatas, no capítulo 2, versículos 19 e 20. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Claro, queridos, nós podemos dizer que essa crucificação que o apóstolo Paulo está falando é de uma forma espiritual. Contudo, prezados, embora Paulo não tenha ido para uma cruz literalmente, esse amado irmão, esse amado apóstolo foi decapitado, cortaram a cabeça dele por amor a Cristo e ao seu evangelho. Paulo disse em alto e bom som: estou crucificado com Cristo. E foi Paulo também que disse assim: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Por amor a Cristo e ao Evangelho, o apóstolo Paulo passou por muitas preocupações, por muitas lutas, por muitas provações e privações. Um antigo membro do Sinédrio, um homem considerado como um dos homens mais inteligentes da sua época, foi humilhado. Desceram ele num cesto. Pense na humilhação de descer ele num cesto para não ser preso, e não porque ele tinha medo de ser preso, não, é porque ele sabia da missão que Deus havia confiado a ele de pregação do Evangelho. Paulo não foi crucificado, mas o seu corpo trazia as marcas das chicotadas, das pedradas, das provações, das doenças. Ele mesmo chegou a dizer: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Paulo renunciou a tudo para seguir Jesus Cristo e realizar seu ministério. Mas a pergunta que insiste é: o que o Senhor Jesus quis dizer naquele dia?
E o que Ele quer nos dizer hoje com carregar a cruz e seguir em frente? Jesus estava e está nos dizendo sobre tomar o nosso velho homem, cravá-lo na cruz e segui-lo. Ele estava e está nos falando de dia após dia renunciarmos a nós mesmos. Ele estava e está se referindo a mortificarmos diariamente a nossa carne e os desejos do nosso coração, querido irmão. Jesus estava e está nos exortando nessa noite de celebração da sua morte na cruz, a abandonarmos o trono das nossas vidas, para que Ele, o Senhor Jesus, o Deus encarnado, reine em nossas mentes e em nossos corações. Ou seja, prezados, é dizer todo dia, toda hora, em todo momento, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém.